O louvor é mais do que uma expressão de gratidão e adoração a Deus. Ela é uma arma espiritual poderosa, capaz de trazer vitória sobre as adversidades e batalhas que enfrentamos no campo espiritual. Quando entendemos o louvor como uma ferramenta de guerra, começamos a enxergá-lo não apenas como uma prática de adoração, mas também como uma forma de ativar o poder de Deus em nossas vidas, enfrentando as forças do mal com confiança, fé e ação. A Bíblia nos ensina que o louvor tem o poder de desarmar os planos do inimigo e liberar a intervenção divina em nosso favor. Em 2 Crônicas, capítulo 20, versículos 21 e 22, vemos o rei Josafá diante de uma ameaça imensa de uma coalizão de inimigos. Ele estava posicionando os levitas para louvarem a Deus antes mesmo da batalha começar. O resultado foi extraordinário. Ao ouvir os louvores, o Senhor confundiu os inimigos e eles se destruíram entre si. Josafá não precisou lutar com espada ou escudo. Ele engrandeceu ao Senhor com louvor e Deus lhe deu a vitória. Essa passagem nos mostra que muitas vezes, quando enfrentamos situações difíceis e vemos como o grande inimigo se ergue contra nós, a resposta divina pode ser algo muito diferente do que imaginamos. O Senhor, que é soberano, nos chama para confiar nele. E uma das formas mais poderosas de manifestar essa confiança é através do louvor. Quando louvamos, registramos a supremacia de Deus sobre todas as coisas e nos colocamos em posição de submissão e vitória. No Salmo 149, versos 6 e 9, somos instruídos a usar os altos louvores de Deus como uma espada para fazer guerra contra as forças do mal. Estejam na sua garganta os altos louvores de Deus e espada de 2 fios nas suas mãos. Esse versículo descreve o louvor como uma espada de 2 gumes, simbolizando o poder do Espírito e da Palavra de Deus para lutar contra os inimigos espirituais. Isto nos diz que o louvor não é apenas uma expressão de gratidão, mas também uma ferramenta de guerra espiritual, capaz de cortar as forças do mal e trazer vitória ao povo de Deus. Além disso, o louvor não é apenas uma expressão verbal ou musical, mas uma postura de coração. Em Atos 16, versículos 25 e 26, vemos Paulo e Silas presos e em sofrimento, mas ao invés de desesperarem, eles escolheram louvar a Deus. A Bíblia descreve que no meio daquela prisão, o louvor a Deus foi a chave para que o milagre acontecesse. Aconteceu um grande terremoto que libertou os prisioneiros. Esse episódio mostra que no momento da aflição, o louvor se torna um ponto de contato com o poder de Deus, que se manifesta de maneira sobrenatural para transformar as situações. O apóstolo Paulo, em Efésios, capítulo 6, versículos de 10 a 18, nos exorta a nos revestirmos da armadura de Deus para resistir às forças malignas. Dentro dessa armadura, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é uma ferramenta que nos permite avançar no campo espiritual. O louvor, na maioria das vezes, é uma maneira de declarar a palavra de Deus, cantando as suas promessas e o caráter do Senhor. Quando cantamos essa verdade de Deus, o próprio Espírito Santo a utiliza como espada afiada contra os ataques do inimigo. O ato de louvar a Deus em qualquer circunstância é um posicionamento que nos coloca na linha de frente contra as forças do mal. Quando o inimigo tenta nos enfraquecer com medo, dúvida ou qualquer outro ataque espiritual, nosso louvor é como uma barreira de proteção, uma verdadeira arma de guerra. Portanto, o louvor não é apenas um canto de alegria ou uma expressão de fé, mas um instrumento poderoso de guerra espiritual. Quando louvamos a Deus, ativamos a sua presença em nosso meio e Ele quebra as fortalezas do nosso inimigo. E essa é uma forma de resistir ao mal, declarando a vitória de Cristo em nossas vidas. E como soldados do reino de Deus, devemos entender que quando louvamos, estamos avançando em uma batalha que não é física,
mas é espiritual e que nossa vitória já está garantida pela obra completa de Jesus Cristo. Deus nos deu essa ferramenta incrível para derrotar o inimigo e trazer o seu reino à terra. E que possamos, através dessa reflexão, viver uma vida de louvor constante, sabendo que cada palavra e cada melodia são uma declaração de que em Cristo somos mais do que vencedores.